filha aqui que uma vez ela resolveu lutar contra a incorporação. Ela disse, eu quero apagar, se não apagar não me serve. Não quero ver nada. Não quero apagar. Aí um dia o veludo pegou e disse, então hoje tu vai apagar. Chamou a entidade dela de passagem, um casal no caso, que era um eixo homem. Tu lembra disso? Eu não vou falar. Aí o Caveira pegou ela e ele jogava ela num fosso meio assim de luz, que era a sensação de escuridão, melhor dizendo, um buraco. E ela gritava, não! E aí é um pouco. Então isso significa que ela conseguia passar à frente dele em alguns momentos, outros não. Vocês compreendem isso? Uhum. E ali se travou uma luta, isso era uma prova que ela precisava, porque já fazia tempo que estava enchendo o saco. Muito preto. Muito. E aí ali foi uma prova cabal a ela de que a entidade conseguiria dominar ela e que apagar não era legal. Eu achava que ia ser uma maravilha. Porque ela pensava que vou fechar o olho, vou abrir, se passou 4 horas, curou cego, fez o aleijado andar, contou a vida de todo mundo, e eu não fiz nada. Isso era o ideal para ela, entendeu? E ela não compreende que o processo não é bem assim, que na verdade o processo, principalmente para médium iniciante, é aprender junto com a sua entidade. Quando o veludo dá uma explicação para vocês, ou algum beira-mar, ou qualquer entidade que eu incorporo, eu estou aprendendo junto. Por que hoje eu estou podendo explicar isso aqui? Eu não aprendi em livro, ninguém me ensinou. Aprendi com eles. Por isso que eu estou podendo explicar para vocês. Porque algum dia ele explicou para o Andrei, ou para quantas pessoas que já passou na minha vida. Então eu cato um pouquinho de cada coisa e ali eu assimilo um conhecimento. Claro que eu estou aqui doidinho para aprender mais. Agora o que as pessoas fazem hoje em dia? Elas querem ditar como a entidade deve se comportar. Porque a entidade boa, para mim, ela tem que tomar 3 litros de cachaça. Porque a entidade certo dela é fazer tal coisa. Eles começam a querer coordenar a entidade e dizer como a entidade tem que se comportar, como ela deve agir, como ela deve fazer, e se não for naquela régua delas, não é uma entidade verdadeira. Isso limita a entidade a ponto dela dizer, não está madura ainda para receber explicações. E eu sempre dou o exemplo de uma criança de 5 anos. Tu não vai chegar para uma criança de 5 anos e falar de X vídeos para ela e explicar como, né, coisas de sexo que adulto conversa. Ela não está na fase ainda, ela é muito infantil, a cabeça dela está muito lunática ainda, né? A entidade não vai abrir coisas para vocês, não vai ensinar coisas para vocês se vocês estão se comportando como criança. Entende? Se a cabeça de vocês é limitada, se vocês começam a engessar a entidade, se vocês começam a querer dizer como ela deve ser, como deve agir, como deve fazer. O papel do sacerdote e do guia, chefe do terreiro, seja na Umbanda, seja na Quimbanda, é conter os excessos. Então, por exemplo, chega tal entidade de alguém e começa a dar salto mortal aqui no meio do terreiro, o sacerdote chega e pergunta, para que isso? Qual a utilidade disso? Isso não é comum. Aí a entidade vai ter que dar uma boa explicação. Não, eu dou 10 salto mortal, a partir disso eu curo o problema da minha filha. Como a religião é toda por resultados, beleza, aguardaremos os resultados dos 10 saltos mortal. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? O papel do sacerdote é funcionar como esse que avalia e corrige e não está ali para engessar a entidade. Ele tem que se comportar com essa cadeira, fica quietinho e cala a boca. Não, ao contrário. Ele está ali entendendo que cada entidade é diferente da outra e não é porque tem o mesmo nome que tem que ser cópia da outra. Mas ele está ali também para conter esses excessos. E principalmente do médico, que começa a achar que a entidade cospe fogo, que a entidade deixa rico, que a entidade traz a mulher ou o homem que quiser, e uma série de coisas. Que mata o inimigo, que faz ganhar promoção no serviço sem estudar. Trabalho, vocês entendem isso? Estou quase dormindo. O meu recorde é 9 horas de falar aqui. Aqui não tem jeito.
Façam perguntas, pelo amor de Deus, senão não cala a boca. Vou pegar um café então.